Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Estava com saudade do até amanhã de vocês. Gratidão pelas mensagens aqui, esse compromisso de todos os dias estarmos juntos aqui. Bom, hoje nós vamos estudar aqui terceiro Nef, capítulo 21. No capítulo anterior, o capítulo 20, ontem, né, eu acabei compartilhando com vocês, mas eu estava sem óculos, não deu para fazer um estudo mais incisivo assim, tá bom? Mas no capítulo 20 também falava sobre a dispersão da casa dos judeus e também da união dos judeus, que eles seriam coligados na sua própria terra em Jerusalém. E aqui então vai falar das 10 tribos perdidas, da coligação de Israel, tá bom? Então vamos ver aqui, versículo 1 em diante, terceiro Nef, capítulo 21, do versículo 1 em diante, lembrando que quem está falando aqui é o próprio Salvador, e ele diz: Em verdade vos digo que vos dou um sinal, a fim de que saibais a hora em que essas coisas estão prestes a suceder, quando em sua longa dispersão reunirei meu povo, ó casa de Israel, e estabelecerei novamente no meio delas minha Sião. Então aqui o Senhor falou que após uma longa dispersão da casa de Israel, que foi dispersa, né, pelos gentios, lembrando que os gentios são todos aqueles que não pertenciam à casa de Israel, tá bom? Também chamado de estrangeiros, ou também chamado ali de pagões, tá bom? Então, todos esses eram gentios. Quem não pertencia à casa de Israel eram os gentios. Então, a casa de Israel foi dispersa várias vezes, né? Teve os egípcios que dominaram eles, teve também a Babilônia, teve os assírios, né? Responsável ali pela dispersão das 10 tribos. E também, por último, nós tivemos lá os romanos, né? Os romanos também dispersaram a casa de Israel ali, os judeus, tá bom? E aqui então ele está falando que depois dessa longa dispersão por meio dos gentios, agora eles seriam coligados de novo, seriam juntados novamente. E entre eles seria estabelecida a Sião do Senhor, tá bom? Vamos lá, versículo 2 aqui, então vai falar qual é o sinal. Ele falou que estava prestes a acontecer e que ele dá um sinal de quando isso iria acontecer. Essa reunião do povo aqui. Então no versículo 2 diz: Eis que isso é o que vos darei por sinal. Pois em verdade vos digo que quando essas coisas que vos declaro e que declarei daqui em diante, por mim mesmo e pelo poder do Espírito Santo que vos será dado pelo Pai, forem levadas ao conhecimento dos gentios, para que tenham conhecimento deste povo, que é um remanescente da casa de Jacó, deste meu povo, que será disperso por eles. Bom, aqui então fica bem claro ele falando, olha, o meu povo aqui, ele está falando ao povo que estava aqui nas Américas, seriam dispersos pelos gentios. Mas o sinal é esse, o dia em que essas palavras que ele estava falando aqui chegassem aos gentios, então começaria a reunir novamente. As palavras aqui é o livro de Mórmon, né? Não é outro. Ele vai deixar mais explícito aqui, mas ele deixa claro que é essas palavras que ele está falando, esse registro, que vai trazer o conhecimento que esses que foram dispersos faziam parte da casa de Israel. Ou seja, o livro de Mórmon ele traz o conhecimento de que Leí, ele veio de Jerusalém para cá, né, e formou essa civilização aqui. Então, todo esse conhecimento fala sobre a casa de Israel. E agora ele está falando que o sinal dessas palavras chegando aos gentios seria, então, um sinal de que a coligação de Israel havia começado, que o Pai começou a sua obra. E aqui ele fala, né, aos nefitas e lamanitas aqui no versículo 3, ó. Em verdade vos digo que quando essas coisas chegarem ao seu conhecimento pelo Pai, e virem o Pai, que o Pai vos, por intermédio dele, né? Que o Pai daria por intermédio dele, por meio dos gentios. Então, quando esse conhecimento também chegasse aos lamanitas, isso aqui já era uma amostra do sinal de que a obra havia começado, tá bom? Aqui a gente vê, tem uma escritura lá em Mateus, capítulo 20, versículo 16, que diz assim, ó, que vai dar melhor para explicar aqui, ó. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? O Senhor, ele veio aos seus, aos judeus, e eles o recusaram, rejeitaram ali Jesus Cristo. O Evangelho, então,
depois dessa dispersão também da casa dos judeus ali, houve também essa dispersão e depois o evangelho vem aqui para os gentios, também por meio da pregação dos apóstolos, mas depois tem aquela apostasia e o evangelho vem para os gentios. Então aqui quando fala que os últimos serão os primeiros, ou seja, os gentios que foram os últimos a receber o evangelho agora foram os primeiros. E esses agora que vão levar o evangelho para os outros povos, ou seja, o conhecimento de Jesus Cristo, para os judeus, por exemplo, tá bom? Mas aqui fala das outras tribos de Israel. Por exemplo, essas tribos que estavam aqui, fala que os gentios levaria esse conhecimento para eles, que eles pertencem à casa de Israel, tá bom? Então aqui também essa profecia que fala que os últimos serão os primeiros, também se refere aos gentios levando o evangelho às tribos perdidas de Israel aqui. Versículo 5 diz assim: Portanto, quando estas obras e as obras que irão realizar de agora em diante entre vós forem transmitidas pelos gentios, a vossa semente, a qual degenerará na incredulidade por causa da iniquidade. Então fala aqui que esta obra, o evangelho seria levado a eles por meio dos gentios. Por quê? Porque eles, que aqui, que nem eu falei, ele estava falando aos nefitas e lamanitas, porque eles cairiam na incredulidade, por meio de iniquidade, né? Eles se degeneram e caem em iniquidades ali. Então eles não têm mais o conhecimento de que eles eram da casa de Israel, mas isso vem por meio dos gentios para eles. Versículo 7. Quando essas coisas acontecerem, a tua semente começará a conhecer essas coisas. Será um sinal para eles, a fim de que saibam de que a obra do Pai já começou, para que se cumpra os convênios feitos com o povo que é da casa de Israel. Então, o convênio que o Pai fez, o maior sinal de que a obra começou é o próprio livro de Mórmon, fazendo a coligação de Israel, unindo a casa de Israel novamente, tá bom? A gente é unido por meio do convênio, né? Por meio de convênio a gente passa a pertencer à casa de Israel e passa a ser coligados aqui. Aqui ele acaba falando também sobre Joseph Smith e as provações, né? Já que ele falou do livro de Mórmon, também ele acaba falando aqui de Joseph Smith, o servo dele, que passaria por várias provações aqui também. Vamos lá, o versículo 10 em diante diz assim: Mas eis que a vida de meu servo estará em minhas mãos, portanto não lhe farão mal, ainda que seja desfigurado por causa deles. Não obstante, curá-lo-eis, pois mostrar-lhe-eis que a minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Então, aquelas armadilhas, né, que foram pegas lá, feitas para Joseph Smith cair, a questão das 116 páginas perdidas, várias e várias provações que houve sobre Joseph Smith. Então, aqui fala sobre que a mão desse servo estaria na mão de Deus, né, e Deus iria curá-lo, iria ajudá-lo, ele ali, a fazer essa obra. Versículo 11 em diante continua aqui. Portanto, acontecerá que todo aquele que não crê em minhas palavras, que eu sou Jesus Cristo, as quais o Pai fará com que ele leve aos gentios, e dar-lhe-á poder para levá-la aos gentios. Aqui está falando ainda de Joseph Smith, que seria dado poder a ele a levar aos gentios essas palavras, ou seja, ele traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. E aqui tem uma frase bem interessante, está entre parênteses aqui, diz assim, ó, e o que será feito segundo o que disse Moisés? E aí vem a frase aqui, será afastado do meio do meu povo, que é do convênio. Então, aquele que rejeitar Jesus Cristo, ele será afastado do povo do convênio do Senhor. Ele não vai fazer parte do povo do convênio do Senhor. Eu separei esse versículo aqui, porque aqui está entre parênteses que Moisés, né, ele declarou essas palavras. A gente pode encontrar isso lá em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 e também o versículo 18 e 19, lá Moisés fala que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E todo aquele que não ouvisse esse profeta seria extirpado, ou seja, separado do meio do povo do Senhor ali, tá bom? E depois é revelado que esse profeta, na verdade, é o próprio Cristo,
tá bom? E o apóstolo Paulo interpreta também dessa maneira. Lá em Atos 3, versículo 23, diz assim, ó, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo, ou seja, será afastado de dentre o povo. Por quê? Porque não faz parte do convênio do povo, do convênio do Senhor. E também relacionada à mesma escritura mais moderna agora, em Doutrina e Convênio, seção 1, versículo 14. Fala que se refere a Jesus Cristo, mas também aos profetas, tá bom? Aqueles que não escutam os profetas também será extirpado, ou seja, separado do meio do povo do convênio, tá bom? Aqui no capítulo, então, 21 que nós estamos estudando, nós vemos a grande misericórdia de Deus em conceder que todos os gentios possam fazer parte da casa de Israel, né? Caso se arrependam, sejam batizados e entrem para o convênio. Porque a promessa foi dada à casa de Israel, né? Eu não sou literalmente da casa de Israel, mas eu entro na promessa por meio da obediência, por meio do convênio do Senhor. Bom, então, por meio do batismo aqui. Vamos lá aqui, versículo 21. E meu povo, que é um remanescente de Jacó, estará entre os gentios, sim, no meio deles. Aqui fala ainda falando da dispersão de Israel, que todos estão no meio aí. E por meio da pregação do evangelho, as pessoas vão ser unidas, tá bom? Ao povo do convênio. Vão ser unidas por meio de, quando entram para a igreja, elas passam a pertencer à casa de Israel. E para saber especificamente de qual tribo a pessoa pertence, deve tirar uma bênção patriarcal. A gente entra para uma das casas de Israel por meio de adoção, tá bom? Uma vez que não há sangue legítimo, né? Não é sangue, não é pela corrente sanguínea que nós fazemos parte da casa de Israel, mas uma Israel espiritual, quando nós fazemos convênio com o Senhor. Versículo 15 e 16. Arrasarei as cidades e as tuas terras derrubarei, todas as tuas fortalezas, e exterminarei as tuas terras, e as suas feitiçarias não terás mais adivinho. Aqui ele vai falando do versículo 15 em diante aqui, ele vai falando sobre várias coisas que vai acontecer entre os gentios, e que aqueles que não confessarem o Cristo, que não aceitarem o Cristo, vai ser extirpado, vai ser aí. Aqui no final ele acaba falando sobre o milênio, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Tem uma parte aqui que ele vem falar do milênio, ó, versículo 24 e 25. E então ajuntarão o meu povo, que está disperso em toda a face da terra, e congregar-se-á a nova Jerusalém. E então o poder dos céus descerá no meio deles, e eu também estarei no meio deles. Então aqui parece um caminhar na história que vai chegando o desenrolar da segunda vinda para início do milênio, na qual o Senhor estará pessoalmente conosco, nessa coligação, tá bom, de Israel aqui. E eu separei o outro versículo, né, aqui novamente falando da misericórdia de Deus, concedendo a todos os gentios que se arrependerem e fazerem convênio a fazer parte do convênio. Aí eu separei aqui Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, quando nós entramos para a casa de Israel por meio do batismo, nós já não somos mais estrangeiros ou forasteiros ou pagões, né? ou gentios. A gente passa a pertencer à casa de Israel, passa a pertencer à promessa aqui. O último versículo aqui, ó, do 26 ao 29, ele faz como um resumo, né? E uma das coisas que me chamou a atenção aqui é sobre a Nova Jerusalém. No capítulo anterior, o capítulo 20, ele falou da Jerusalém física lá em Israel, tá bom? Falou que o povo, os judeus vão se reunir lá, aí será Jerusalém. E aqui no continente, aqui nessa terra, seria construída a Nova Jerusalém, tá bom? O próprio milênio cita sobre isso, que no milênio haverá como se fosse duas capitais, tanto lá em Jerusalém como a Nova Jerusalém, que seria construída aqui, tá bom? E amanhã a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, que é o capítulo 22 aqui de Terceiro Nef, que Cristo ele explica as palavras de Isaías.
Então a gente vai ter uma oportunidade melhor de entender essas palavras aqui. Então é isso que eu compartilho com vocês, essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.